E eu comecei trabalhando em televisão, meu primeiro emprego na área. Eu comecei na TV Bandeirantes, estagiando, né? Comecei com estágio não remunerado por 3 meses. É. E aí eu fui passando por algumas áreas lá dentro, passei por produção, depois passei por pauta de jornalismo no Jornal da Band com o Ricardo Boechat. Não sei se você Oh. conheceu ele, é um Ai, baita agora jornalista. se deu uma Sim. tristeza nessa alegria eu Ai, tenho nem para fale, ele falar faz com tanta você falta mesmo. para o nosso jornalismo Uau. Então que você trabalhou mesmo com ele? sim, eu trabalhei com ele diretamente no Jornal da Band e, nossa, eu lembro assim como se fosse ontem. Eu escrevi a escalada do jornal, que são tipo as principais notícias, né, que aparece logo no início do jornal, assim, são as manchetes. E aí Aham. eu fechava com ele na sala dele e ele super me ensinava. Eu estava no início da carreira e ele super me ensinava: olha, você tem que começar com uma macro notícia e depois você vai afunilando para Aham. cidades menores, mas primeiro você tem que impactar o país, né? Então, assim, maravilhosa, sabe? A convivência com ele foi uma baita No. escola. A Ei, TV Bandeirantes, imagina como estágio, fazendo estágio com ele, trabalhando com ele, tipo, a- que que coisa rica para ganhar na sua vida. Então, isso deve ser tipo saindo, se formou em jornalismo, isso foi um sonho, tipo fazer isso. Foi incrível, assim, chegar a trabalhar com ele. Na época era ele e a Mariana Ferrão, que também é Uhum, uma jornalista, ela passou depois pela Globo, mas uhum. agora ela está com os projetos dela, e eram eles que apresentavam o Jornal da Band. Então foi uma escola, assim. Aí do jornalismo geral, né, que a gente fala do factual, né, do hard news que a gente fala dentro Uhum. das redações. Breaking news! Isso, eu fui para o entretenimento porque eu já estava a fim de começar a fazer reportagem. E aí eu já tinha passado por um período na pauta do Jornal da Band, que é onde você constrói a reportagem. E então eu já tinha mais ou menos uma ideia de como montar uma matéria. Uhum, Aí eu falei, poxa, então eu quero começar a fazer matéria, quero ir para fora, quero ir para a rua e começar a fazer reportagem. E aí me surgiu uma oportunidade, eu fiz algumas materinhas assim até para o Jornal da Band, mas me surgiu uma oportunidade para eu virar repórter para um programa do entretenimento da Band, que era um entretenimento com jornalismo, chamava Dia a Dia. E aí eu uhum. fazia assim matérias relacionadas à saúde, à tipo economia dia a dia, sabe? Era notícias da rotina. Aí eu fiquei lá, acho que uns 9 meses. Acabei saindo da Bandeirantes, aí eu fui para uma produtora. Também fiquei um período menor assim. Voltei para a Band, acho que um ano depois que eu saí, eu voltei para a Bandeirantes, para o esporte. Foi quando eles me convidaram Hum. para fazer parte da equipe do esporte. Uhum. E aí foi incrível, assim, porque eu fazia a matéria, aí foi um período super correria, Roger, mas assim, muito bom de aprendizado, porque eu fazia a matéria de segunda a sexta, sábado eu folgava e domingo eu apresentava um programa. Então, Uhum. tipo, eu chegava na TV cedo e saía no domingo antes do jogo, né? Que normalmente é 4 da tarde no Uhum. domingo. Então, era bem corrido, assim, É. mas foi maravilhoso, porque aí eu fazia matérias nos clubes, São Paulo, E, região, enfim. e você foi fã do esporte nessa época? Ou foi uma coisa, tipo, você tinha que aprender, torcer, ou nem torcer, mas você tinha que aprender mais sobre o esporte nesse ponto de Olha, vista? com certeza, assim, a linguagem foi diferente, né? Eu curti Uhum. assistir, eu não jogo futebol, mas eu curti assistir, eu acompanhava, mas com certeza, para você sentar e escrever e ter o domínio ali da linguagem, É. foi um estudo, sim. E querendo ou não, mesmo depois de muitos anos na área, você nunca para, né? Porque você tem que acompanhar sempre todos os jogos, você tem que estar Uhum. sempre atento. Então, por mais que, assim, você terminou tudo na TV, que é um ponto super positivo, aliás, dessa área, você sempre entrega o seu trabalho, né? Você nunca volta para casa com um trabalho para resolver, porque no meu Uhum. caso, a gente fechava um jornal, apresentava e entregava aquele trabalho naquele dia.
mas chegava em casa e tinha jogo para assistir, porque o dia seguinte você ia ter que debater daquele jogo. Uhum. Então, assim, é full time, mas é super gostoso. E, tipo, eu quero voltar para esporte, mas entrando para jornalismo, é uma coisa. Eu acho que quem entra nesse assunto para formar, você tem muitas ideias, tipo, bem romântica. Tipo, de Né? que você vai fazer. Eu vou para National Geographic, eu vou viajar o mundo, Sim, ou sim. eu vou mudar a política no país, eu vou. Aham, E você tem muitas ideias e tem essa possibilidade com o jornalismo, pode mudar vidas, mas sim. para você, como foi? Por que você entrou no jornalismo? Que foi sua expectativa? E que foi a realidade para você? Na Sim. verdade, tá, pode falar. Bom, eu acho que assim, primeiro de tudo, é até a ocupação mesmo, sabe, no jornal, falando assim de mulher para mulher, né? Porque as mulheres, poxa, super me escreviam, sabe, se inspiravam, tipo, poxa, que legal, eu sonho em um dia chegar numa posição assim, eu estou cursando jornalismo, estou na faculdade tal ano, e queriam alguns bate-papos, algumas trocas de ideia. Mas o jornalismo tem essa potência, né, de você conseguir dar voz, assim, você tem um veículo que tem uma potência que você consegue dar voz a muitas coisas ali dentro. De certa forma, você tem que ter uma responsabilidade, eu acho, mas com certeza você alcança muita gente, né? E o jornalismo é maravilhoso porque, querendo ou não, você pode se especializar em qualquer assunto que você gosta, né? Em qualquer Uhum. assunto que você tem prazer e falar sobre, estudar sobre, conversar com pessoas da área, enfim. Então, acho bem rico, assim. Né? Jornalismo é maravilhoso, eu adoro essa profissão. Adoro, um segredo de mim, isso foi meu trabalho nos Estados Unidos, antes de mudar para o Brasil. Ah, eu E não sabia. eu fiz mais fotografia, mas eu tenho que falar, tipo, eu tinha essa a realidade de uns jornais, as grandes lições eu tinha que aprender, tinha um grande impacto em mim. Tipo, eu não desisti na ideia de jornalismo ser uma coisa fantástica, porque, e você pode tocar vidas com o que você está fazendo, com o assunto você vai Pode. tocando, mas as coisas da realidade da empresa, ao lado de negócio, foi, às vezes, me pegou por susto, porque, não, eu tava bem, juninho, tipo, com o Sim. assunto, saindo a faculdade, eu tava bem, tipo, Aham. com olhos abertos para o mundo e, tipo, com esse lado de negócio nos jornais, às vezes me pegou um jeito errado, ou essa ideia que eu quis tentar salvar o mundo com tanta coisa eu fiz, e quando eu não estava salvando o mundo, eu fui tipo, eu quero salvar o mundo, Nada. não! Então, mas se mudou, é uma coisa também, né? Eu tinha que lidar muito com esporte. Eu adoro esporte, mas eu tinha que aprender muito, como você está falando. É muito diferente ser um fã do esporte e faz Diferente, o tempo todo. Tipo, você tem que aprender muito e muita energia. E é uma coisa, às vezes, tirou um ponto de vista muito diferente. Eu acho que muitas pessoas vai ouvindo que se fala, tipo, não, eu estava falando eu estava dentro do clube, eu estava lá falando com os craques de todos os times, sim, e elas vai sim. tipo, uau! Mas depois de um tempo, tipo, não, é trabalho mesmo, é muito trabalho. Tipo, Verdade, é verdade. Imagina, na época que eu fazia matéria, que eu fazia externa, eu fazia muito o Santos também. Era a época do Ganso no Santos, do Neymar no Santos, do uhum. André, lembra? Era aquele Santo, o Quarteto Fantástico, né? Fantástico, né? E aí, e era maravilhoso acompanhar assim a evolução deles. Mas o jornalismo hoje em dia de esporte, ele é bem difícil, Roger, porque existem as assessorias dos clubes, né? Uhum. Então, por mais que a gente esteja lá dentro, o caminho não é tão aberto, sabe? Uhum. Não tem como você simplesmente chegar num jogador depois de um treino e chamar ele de lado para papear e conversar. É tudo muito programado. Olha, tal jogador vai falar e todo mundo tem
tem aquela mesma conversa do jogador, eles que escolhem quem é que vai falar. É claro que às vezes existe uma troca de ideia dos veículos com a assessoria dos clubes, tipo, poxa, põe tal jogador para falar, né? A gente queria saber de tal assunto, tal, ou tá indo super bem, enfim. Mas é algo que eles programam e o caminho não é tão aberto assim, tão simples, por mais que a gente esteja ali junto com eles, entendeu? Uhum. Então, que foi umas histórias ou épocas que você tinha que criar conteúdo que você gostou mais? Ou pode ser na Band News, pode ser no Fox. Que foi umas coisas que tinham impacto na sua jornada? Olha, na Fox com certeza foi antes da Copa do Mundo no Brasil, que eu rodei todos os estádios que iam ser palco da Copa. Então foi assim super bacana esse período, porque a gente fazia não só os estados, os estádios, como os estados. Uhum. Então a gente mostrava tudo, o que ia mudar ali, quais eram as preparações, logística, infraestrutura e também os estádios e contava histórias de craques que tinham jogado naquele estado ou pelos clubes locais. Então, com certeza, foi uma passagem super rica, assim, que eu tenho saudade. Foi muito gostoso tudo isso. Saudades essa época pré-Copa do Mundo, né? Foi uma coisa, foi Bom, essa, tanto medo também que a gente tinha como país, tipo, não, vai ser a vergonha do país, porque a gente não está nossa, pronto, mas vai é muito rolar bom. mesmo, e depois, e de repente todo mundo no mundo estava chegando aqui, olhando para o E Brasil. super tenso. Você lembra como foi em 2013 aqui, com a política mesmo local, e aí ia ter Copa do Mundo, e ninguém queria, e todo mundo xingava. Você lembra? Foi Uhum. super tenso. Sim. Mas chega na hora, a brasileirada adora, né? O futebol. Chega na hora da Copa do Mundo, todo mundo curte. Então, e para você, porque se saiu jornalismo, tipo,